Antes de ir para o julgamento, conheça o processo. Benjamin Franklin diz sempre que falhar a preparação é preparar-se para falhar. Como é que nós vamos saber se a pessoa sabe ou não sabe? Justamente a partir daquilo que expõe, que às vezes nós perdemos a causa, não porque nós não tínhamos razão, só que nós estávamos inseguros na apresentação das nossas ideias. Você próprio, como advogado, está com medo, está a expor as ideias com insegurança. Como é que vai confiar o seu constituinte nas suas ideias de que de facto esse vai me defender? E se calhar já pagou milhões e você está a chegar quando nós desconhecemos as coisas, começamos a falar à toa. Começamos a entrar no princípio da adivinhologia. É de facto, eu acho. Quando encontras um profissional no achismo, no parecismo, ouvir dizer, dizem, este é um profissional perigoso porque não conhece. Esses são os grandes erros que os advogados cometem. E uns até acham, como são docentes universitários, vão para a universidade, ou seja, vão para a audiência, ao invés de defender a causa, estão ainda a dar aulas ao juiz, ao procurador. O que te trouxe no julgamento não é se o juiz está a andar como não. O que te trouxe é defender o seu constituinte. Paz família, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso vosso podcast do canal FD Juris. E hoje, como sempre, nós temos mais uma excelente figura jurídica. E para conversar conosco, nós temos o Dr. Daniel Bento. Quem é o Dr. Daniel Bento? Penso que a maior parte dos juristas já devem conhecê-lo como a referência em oratória jurídica. Eu posso até atrever-me a dizer que é um dos melhores a nível mundial, não apenas a nível de Angola. A nível de Angola nós já sabemos que ele é a maior referência. Agora podemos colocá-lo também como uma das maiores referências em oratória jurídica a nível mundial. Dr. Daniel Bento, como é que o doutor está? Gilto. Está a me colocar já num patamar. Eu ainda não estou em África. Já me colocam no Mundial. Eu estou bem, como disse, sou Daniel Bento, sou advogado, formador de oratória jurídica, certificado pelo Senfor, sei que está correto. E é um prazer voltar a casa para falar sobre matérias ligadas à comunicação e aqui com o maior realce sobre a comunicação jurídica. E é sempre um prazer estar aqui em casa na FD Ouro para partilhar insights importantes ligados à própria comunicação e aqui com realce para o universo jurídico. Gostaria de começar informando que nós temos um compromisso para o dia 11 do próximo mês. Estamos a falar concretamente do Fórum Nacional de Empreendedorismo Empresarial. Ou melhor, desculpe, já estamos em março, não é? E dia 11 deste mês, ainda estou em fevereiro. Assim mesmo. Doutor Daniel Bento, eu gostaria de saber em primeira instância por que é importante entender sobre a oratória. Bom, é importante que as pessoas saibam se comunicar, porque não basta que as pessoas saibam, conheçam, dominem, sobretudo a doutrina, a lei, a jurisprudência e outras razões que os mesmos profissionais tenham. É importante que o conteúdo que os mesmos tenham também capacidade para expor, para exteriorizar o que sabem. Porque se nós tivermos conhecimentos, tivermos muitas razões, mas nós não tivermos capacidades, não tivermos habilidades para transmitir, para expor às pessoas aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos, de nada vale esse conhecimento. Há necessidade que todos nós saibamos, que as pessoas conheçam, mas para que isso aconteça, precisamos de expor. E só é possível essa exposição por via da oratória. E esta oratória não é só uma questão de falar bem, é saber o que é que você vai falar. É importante saber, toda a arte exige treinamento, porque se tu tiveres a carta de condução e não tiver o carro,
claramente que determinadas habilidades que tu tens para manejar o volante vão diminuindo ao andar do tempo. Assim também acontece com a arte de falar ao público. É importante que todos nós tenhamos essas habilidades de expor aquilo que nós sabemos, para quando nós estivermos perante o público, na audiência de julgamento, numa tentativa de conciliação, numa celebração de contratos, numa celebração de contrato, tentativa de conciliação, ou num encontro público, quer privado, e que de facto aquilo exija uma exposição pública, todo mundo admira, saiba, oh, bom, este aqui não era um estudante de 18, mas aqui tem destaque. Por quê? Porque ele sabe expor as suas ideias. Porque não basta que nós tenhamos, do ponto de vista escrito, notas de 18, 20 ou até 100, mas nós não temos a habilidade de expor aquilo que a gente sabe. Porque como é que nós vamos saber se a pessoa sabe ou não sabe? Justamente a partir daquilo que expõe. Por isso é que, tanto nos testes do INEGE, como também na Ordem dos Advogados de Angola, há necessidade de testes orais. Por quê? Para medir as habilidades comunicacionais. Como é que o advogado, como é que o procurador ou o juiz é capaz de expor as suas ideias? Por quê? Para convencer, para persuadir. Por quê? Pela razão nós convencemos, mas pelo coração nós persuadimos. E isso você tem que aprender por via de técnicas, por via de critérios adequados ligados à própria comunicação. Fora disso, não tem como. E a comunicação é um processo que todos nós devemos aprender todos os dias, porque se nós pensarmos como temos uma licenciatura, temos um mestrado, temos um doutoramento ou pós-doutoramento, mas nós não conseguimos exteriorizar esses N conhecimentos que nós temos, de nada isso vale, porque nós só conheceremos o reflexo daquilo que o senhor estudou se você for capaz de expor e que com a tua exposição consiga convencer e persuadir as pessoas. Isso é importante. Dali a relevância do jurista e até de todo profissional que usa a palavra como instrumento de trabalho, professores, pastores, todos aqueles que usam a palavra, jornalistas, políticos e não só, porque é importante saber falar. E não basta que nós falemos para as pessoas. Saber colocar as palavras no momento exato, na altura certa, para que isso seja eloquente, ou seja, persuada, convença o público, é fundamental. E há situações, há países em que nos momentos eleitorais os oradores, os palestrantes ligados à comunicação têm mais concorrência. Por quê? Porque os políticos querem afinar as suas habilidades comunicacionais para a propaganda eleitoral. Então isso é fundamental. Veja que o político, o jurista, tanto advogados, procuradores, juízes e todos os técnicos que lidam com as pessoas precisam dessas habilidades para passarem bem a sua mensagem. Por quê? Por causa da persuasão, por causa do convencimento, por causa de um discurso eficiente, um discurso coerente, um discurso claro, preciso, conciso e consistente. Por isso, a necessidade da realização dessa mesma formação. Dr. Daniel bem poderia explicar melhor sobre essa formação, onde é que será, quando e como é que os nossos seguidores poderão inscrever-se a essa mesma formação? A formação vai acontecer na Academia SVA e também no Escritório de Advogados, Seção Salomão, Sociedade de Advogados, isto é, em Viana, ali na vila, e vai acontecer do dia, ou seja, são 2 dias de formação, o dia 23 e 24 de abril, das 17 às 19 horas. Então será uma formação muito atrativa porque traremos ali insights importantes ligados à própria comunicação. Como é que o profissional deve se posicionar? Qual deve ser a sua postura quando está perante uma, uma audiência de julgamento? Porque às vezes nós, no tribunal, por exemplo, impera o princípio da oralidade. E esse princípio da oralidade exige que o advogado, tanto da contraparte, assim como da parte que defende, ou seja, as partes que estão chamadas a intervir no processo, há necessidade de expor as suas ideias.
E o ponto mais alto é justamente as alegações finais, em que, nas alegações finais, o advogado precisa de expor as suas ideias para melhor se posicionar e como ele precisa de convencer o tribunal que de facto o seu constituinte tem razão, então primeiro tem que escrever bem os argumentos e depois de escrever bem os argumentos, deve estruturar bem o seu pensamento, onde está a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e ali, com esta exposição clara, precisa, coerente das suas ideias, e também aqui usando muitas figuras estilísticas com vista a tocar o coração do tribunal, no caso do juiz da causa, para que se condescenda com a situação do seu constituinte. E isso é técnica, não é cheio de mil razões, porque você tem provas, acha que com as provas que você tem, vai ao tribunal e vai lhe ser dada razão. É importante, tendo razão, você saiba como explorar a razão que você tem por via das técnicas de comunicação. Se você tiver razão, mas não souber apresentar essas ideias com clareza, com precisão, concisão, eficiência, todo mundo vai questionar. Bom, aparentemente ele tinha razão, mas só que ele estava com medo, estava com preconceito, estava com timidez para expor as suas ideias. Te pergunta, tem razão? Bom, eu não sei se de facto é isso, mas eu acho que tem certeza. Não, 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 não. Ok. Até na universidade, na faculdade de Direito, há estudantes que o professor é capaz de lhe atribuir 12 ou 13 valores, não porque tenha acertado, é por causa da convicção, da certeza de como é que ele responde à pergunta. O, Pode desconstruir um pouco o pensamento de Jean-Jacques Rousseau muito obrigado. Olha, segundo este autor, Jean-Jacques Rousseau é um filósofo francês. Ele fala com uma certeza, com uma cadência e no final errou. Mas o docente olha para ele, a exatidão, a certeza, a convicção e a forma como ele estava a expor. Diz, olha, apesar de ter errado, eu ainda acho que você vai ser bom político, vai ser bom advogado. Por quê? A forma, a segurança na exposição das ideias. Porque às vezes nós perdemos a causa, não porque nós não tínhamos razão, só que nós estávamos inseguros na apresentação das nossas ideias. Porque eu posso dar certeza e razão àquele que apresenta com segurança e convicção, do que aquele que diz, olha, bom, eu não sei, porque quando eu já começo a duvidar, começo a colocar o princípio, veja que o princípio nidúbio pro réu. Agora, esse princípio nidúbio pro réu só se aplica em questões de produção de provas. Agora, você próprio advogado está a defender um constituinte e você próprio como advogado está com medo, está a expor as ideias com insegurança. Como é que vai confiar o seu constituinte nas suas ideias de que de facto esse vai me defender? E se calhar já pagou milhões e você está a chegar esse processo, ou seja, eh, toda hora e no final não tem resultado. Você já perdeu credibilidade, tudo por quê? Porque você não teve tempo suficiente para preparar a audiência, ter técnicas adequadas de como usar a palavra para persuadir, como usar a palavra para convencer, como usar a palavra para construir discursos coerentes, persuasivos e ter um discurso consistente e, sobretudo, eficiente. Se isso você não aprende, vai aprender com problemas. Mas só que o teu nome já estará em esta pública. O que isso pressupõe que você já está a perder a confiança e logo a tua atividade profissional pode ser comprometedora. Dali a necessidade dos profissionais enveredar e, sobretudo, investir cada vez mais na comunicação jurídica para ter habilidades para defender bem e melhor os seus constituintes, os seus interesses, tanto na celebração de contratos, na tentativa de conciliação, no julgamento, nas alegações
e noutros atos em que o próprio advogado intervenha com base no princípio da oralidade. Então, é uma formação atrativa que exige que, ou seja, é importante que todo mundo participe e tenha essas habilidades para melhor defender os interesses dos seus constituintes e também se ter uma referência do ponto de vista da verbalização. Doutor, eu gostaria de saber também, doutor Daniel Bento, quais Sim. são os erros mais frequentes que os advogados Comentem. cometem quando falam em público? Bom, uma das coisas que N vezes nós temos feito, e isso nós trouxemos neste livro sobre a chave da oratória da nossa autoria, uma das coisas que nós defendemos é justamente a questão da falta de preparação. Ou seja, nós quando vamos para o público, e isso é ponto assente a nível do discurso, eu não posso ir a uma audiência pública sem que eu me prepare. E como é que eu devo fazer isto? Um dos elementos importantes é questionar-me a mim mesmo. Eu vou falar sobre direito do trabalho a um despedimento, sobre o assunto que eu vou tratar, o que é que eu sei, quais são os livros que eu li, quais são os autores que eu li, quais são as pessoas expertas nesta matéria que eu consultei para que possam me agregar algum valor e que quando estiver ao público eu fale com maior segurança. Isso é importante. Falta de preparação. Isto é fundamental. Outro elemento é a questão da falta de conhecimento. Ou seja, o advogado que vai para uma audiência desconhecendo o que vai tratar é um erro grave. Não pode ir para a batalha sem ter arma. Como é que ele vai disparar? Estamos aqui a ver agora o problema dos Estados Unidos com o Irão versus Israel. Claramente que as pessoas, antes de ir para a guerra, devem fazer o quê? Devem se preparar. Aliás, Napoleão Bonaparte dizia sempre, para ganhar a guerra, 3 palavras são fundamentais. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem como lutar na guerra. E numa audiência de julgamento, ou numa audiência, num litígio, para você ganhar a causa, e como dizia Manuel Molina, também 3 palavras são fundamentais. Preparação, preparação, preparação. Não vale a pena brincar com essas palavras. Se tu não te preparas, não vale a pena. Essa é a primeira coisa. A segunda é a questão do conhecimento. Quando nós desconhecemos as coisas, começamos a falar à toa. Começamos a entrar no princípio da adivinhologia. É de facto, eu acho. Quando encontras um profissional no achismo, no parecismo, ouvir dizer, dizem, este é um profissional perigoso, porque não conhece. Logo, não é possível que ele fale com segurança. Por isso, antes de ir para o julgamento, conheça o processo. 1. 2. Deve preparar. E, aliás, Benjamin Franklin diz sempre que falhar a preparação é preparar-se para falhar. Ou seja, se tu quiseres obter o insucesso num processo, numa ação, basta que você também invista nesta questão da impreparação. Há necessidade de você preparar. Outra questão que é fundamental, que nós também colocamos aqui no livro, é a questão da falta de conhecer o outro lado da contraparte. Porque quando eu sei que do outro lado está, seja o Raimundo, está Bangula Kemba, está Benja Satula ou qualquer outro advogado cujo nome na praça pública é conhecido, no caso, eu claramente começo já a tremer. Você já imaginou não estudar o processo? E uma das coisas que é fundamental, a falta do estudo do processo, é um dos grandes erros que os advogados cometem. Outra coisa é mandar para a audiência um colega, subestabelecer o processo, ou seja, subestabelecer um colega que não conhece, que não domina o processo. Veja que eu, Daniel Bento, é que fui constituído como mandatário do processo. Como eu não tenho tempo para comparecer na segunda-feira, na sexta-feira eu subestabeleço um colega. E o colega, sem saber os meandros do processo, vai lá porque já recebeu 50% do valor. Chega lá na audiência, não sabe os meandros do processo, perde a causa. Para todos os efeitos, essa questão
da confiança, da perda de confiança, será não com o advogado subestabelecido, mas sim será com o advogado com quem, em primeira instância, se estabeleceu o contrato, no caso, com a procuração. Então, há necessidade das questões ligadas a subestabelecimentos que o subestabelecido tenha tempo suficiente para estudar. Então, esses erros são graves. Falta de conhecimento do processo, falta de preparação, falta até de treinamento. Eu tenho que treinar. Os grandes futebolistas do mundo, para ter sucesso no estádio, o que ele faz? É treinar. E nós, às vezes, somos apáticos ao treino. Pensamos como já todos os dias, todos os anos, sou advogado e estou a defender muitas causas. Penso que a causa que eu tenho é igual a outras causas que eu já defendi. Cada causa é uma causa e cada processo é um processo. Cada advogado da contraparte é um advogado. E, às vezes, muitos advogados orgulham-se de ser já experientes no processo. Diz, não, eu já sou advogado há 15 anos. Chega lá e quem está do outro lado é um advogado estagiário. E sendo advogado estagiário, como ele conhece o processo, leu o processo, estudou o processo, está preparado, no momento H, ele pega no argumento, pá, pega no argumento, tá, pega no argumento, tá. E o advogado está a perder a causa. O advogado estagiário ganhou a causa. Consequência, porque muitos advogados, cheios de mil razões, pensam que o facto de ter experiência não pode mais se preparar. Chega lá, é a experiência dele, que ele conseguiu fruto da sua atividade profissional, mas só que ele não preparou aquele processo em concreto. Consequência, perde a causa e o advogado estagiário ganha a causa. Dali a necessidade de nós não subestimarmos quem esteja do outro lado, porque o sucesso não parte de quem é advogado ou quem é advogado estagiário, mas sim o segredo está na preparação. Então, quem não prepara, quem não estuda, quem não treina, quem de facto não investe no conhecimento, quem não estuda o processo, esses são os grandes erros que os advogados cometem. E uns até acham, como são docentes universitários, vão para a universidade, ou seja, vão para a audiência, ao invés de defender a causa, estão ainda a dar aulas ao juiz, ao procurador. O que te trouxe no julgamento não é se o juiz está a andar como não. O que te trouxe é defender o seu constituinte. Por quê? Porque nenhum magistrado judicial do Ministério Público poderá atender de forma adequada quando o seu ego for beliscado. Por isso, podemos ir para a audiência se é teu constituinte, ou seja, se for alguém ou não, por favor, não dê aula. O teu objetivo é defender o constituinte. Ponto 1. Ponto 2. O teu objetivo é discutir aquilo que está no processo. Estude as provas. As provas. Estude as testemunhas. E saiba como questionar. Porque essa questão de questionar as testemunhas estuda-se para aproveitar-se daquelas falhas emocionais. Uma pergunta, depois de outra pergunta, quando começa começa a perder a lógica, o raciocínio do pensamento, e ali começa, não, de facto, isso aqui que eu disse, quem me falou, o advogado disse para falar isso no tribunal. Já está a desconstruir todo o processo, ou seja, toda a argumentação que tinha sido preparada antes de ir para a audiência. E logo você ganha a causa. Então isso aqui instruiu mal a testemunha, instruiu mal o constituinte. Portanto, o advogado usou o constituinte para mentir em tribunal. Veja, isso é fundamental. Estuda-se, aprende-se a nível de técnica de argumentação jurídica. Isso por quê? Eu sou capaz até de usar o argumento ad hominem, ao invés de atacar a ideia, o pensamento do argumentador, eu ataco a pessoa do argumentador. E às vezes isso acontece até no parlamento angolano. Quando a UNITA aprova, quando no momento de aprovar o Orçamento Geral do Estado, a UNITA diz que aprova contra.
E o MPLA diz que aprovo a favor. E quando chega o momento de justificar o voto o voto, alguém diz, olha, a UNITA, a UNITA nunca aprovou. Aliás, esse tem comportamento da mata. Essa questão aqui, ao invés de atacar a ideia, ataca-se o argumentador. Então chama-se argumento ad hominem. Então, se você não tiver essa técnica, não estudar isso, vai pensar que não, esse aqui, não. É propositado. É para enervar o opositor para que ele não pense de forma coerente. E quando se enervar, aí que passa a ideia. Então, isso é fundamental. Outra questão é a questão do tratamento urbano nas audiências. É importante que o advogado, tanto os magistrados do Ministério Público como magistrados judiciais como do Ministério Público, devem ter civilidade e urbanidade. É importante que se mantenha o respeito. Mesmo que tu não tenhas razão, por favor, não ofenda, não use palavras obscenas, não ponha em causa a sua integridade, a sua ética e deontologia profissional. Tratar os demais com urbanidade. O seu constituinte do seu colega deve tratá-lo com ética. Então, porque nós temos uma certa doença de pensar que os advogados são arrogantes, são prepotentes, são orgulhosos, são vaidosos. Tudo por quê? Por causa da falta de ética. E é importante que o advogado tenha ética. E esse é também um outro dos grandes erros que os advogados cometem no exercício das suas atividades, sobretudo em julgamento, em não tratar os demais com urbanidade e civilidade, que é uma das bandeiras importantes, como dizia Antônio Arnaud, advogado lusitano, que a ética é justamente a magistratura do advogado. É preciso estarmos nessa magistratura cívica. E se o advogado não for cívico, onde é que será cívico? É importante que haja esses elementos importantes a nível da atividade profissional. Se nós fizermos isso, prepararmos as audiências, conhecermos o processo, estudarmos o processo, tratarmos os outros com urbanidade e prepararmos bem as testemunhas, bem como também e não instruirmos as testemunhas coisas que na verdade possam comprometer, isso pode nos servir de base para vencermos as causas. Isso é fundamental para nós. E também estudar as provas, porque se tu não estudas as provas, claramente que basta que sejam apresentadas outras provas contrárias àquelas, você poderá ficar debandada, porque não saberá como justificar e como contrapor aquilo que foi apresentado pelo outro advogado. Isso é importante a nível da nossa atuação. Sabemos que o doutor também é autor do livro A Chave da Oratória. Para quem intenciona adquirir esse livro, como é que poderá fazer, doutor Daniel Bento? Como? Olha, esse livro, o livro está disponível. Nós vendemos esse livro no dia 19 de dezembro, mas também estivemos em Benguela no dia 20 de janeiro. Quem quiser comprar o livro, ainda tenho pelo menos 20 exemplares, porque os demais já acabaram. Ainda faremos outra segunda edição a partir do dia 15 de abril, mas quem quiser obter o livro basta ligar para o 923 92 28 90 para adquirir. Então, eu ainda tenho 20 exemplares, os demais já foram-se embora. Então, aqueles que quiserem e puderem comprar este manual, poderão então contactar pelo terminal telefônico que eu já disse, que é o 923 92 28 90. E ali encontrareis muitos insights importantes ligados à própria comunicação, dos pilares da oratória, das regras de ouro dos próprios advogados, bem como elementos importantes ligados à própria comunicação enquanto profissional. Todos aqueles que usam a palavra como instrumento de trabalho, recomenda-se que de facto também tenham um manual para saber que o medo, o preconceito, a timidez, a vergonha e outros elementos que nos inibem para fazermos uma exposição pública adequada
E isso é passível de ser resolvido desde que haja treinamento constante, haja preparação, haja planificação, haja execução e aprimoramento permanente, como diz o nosso irmão Roberto Chinachique, para buscar cada vez mais a excelência. Porque a excelência não é fruto do acaso. Aliás, a, neo, a, neo, a neurociência diz mesmo assim que o sucesso é fruto de elementos muito básicos. Cada um pode ser o que quiser, desde que seja constante. Pois que se eu bater aqui todos os dias, eu sou capaz de furar. Mas se eu dispersar esforço, hoje bato aqui, amanhã bato aqui, mesmo que seja constante, poderei não obter resultado. Então, a constância é fundamental, pois que a constância gera o hábito e o hábito gera a excelência e a excelência gera resultados, resultados positivos. Então, se nós formos constantes, formos excelentes e tivermos o hábito e que isso se desembocar em resultados excelentes, teremos sempre coisas que satisfaçam o nosso propósito. E, finalmente, queria também aqui aproveitar que cada um deve ver o seu propósito, que é importante. O Gilto deve ver o seu propósito. Se acha que quando está a fazer o marketing, está a falar sobre o Cava, a falar sobre ChatGPT, sobre o marketing jurídico, você se sente confortável porque se realiza, mesmo que não seja pago, tem essa energia positiva que te motiva a concretizar os seus objetivos, avance, continue. Como dizia o nosso Francisco, o nosso amigo Francisco Sijumbila, no método PEL, propósito, depois estratégia e no final legado. E se nós fizermos isso, vivermos o nosso propósito, usando estratégias adequadas para alcançar esse propósito, vamos deixar o legado. E assim, Martin Luther King, Nelson Mandela, Jesus Cristo, Moisés, São Paulo e outras referências que nós conhecemos, também viver o seu propósito, usaram métodos adequados e hoje sempre nos lembramos dessas pessoas. Por quê? Porque escreveram nas nossas consciências, no nosso coração, aquilo que eles não deixaram como patrimônio tangível. E é isso que nós gostaríamos de pensar e de deixar àqueles que querem e pretendem investir no conhecimento. Não basta só conhecer, ter minhas razões. É preciso investir naquilo que você consegue fazer com muito gosto, com muito propósito e você consiga se realizar. Fora disso, não basta que tenhamos coisas materiais. Porque como vocês sabem, todos nós sabemos, a nossa vida é finita. A qualquer momento nós havemos de partir. E aliás, se for em Angola, às 10 horas será o funeral. Não importa se é no Camama, no Benfica ou então na Santana, o horário é o mesmo. Pode ser 11 horas, mas partiu. Então, precisamos de enveredar pela comunicação jurídica para os advogados, os juristas, que devem cada vez mais enveredar e desenvolver essas habilidades comunicacionais. Quando tivermos dificuldades, não é fim do mundo. E, aliás, Penela Santana diz que o mundo não desaba quando termina uma relação. O facto de não ter habilidades comunicacionais não quer dizer que para mim é um fim. Eu devo aproximar-me daquelas pessoas que conseguem exteriorizar os seus conhecimentos e depois pedir receitas. Como é que o senhor chegou até ali? E dali te dei receitas. E por isso é que quando eu andar com um milionário e eu sou pobre, o próximo segundo milionário serei eu. Então deve ser criterioso em saber com quem andar para que amanhã também seja você a ser assistido e não aquele que assiste só os outros a irem. Então devemos ser nós os mestres do nosso próprio palco da vida e sermos nós os atores da própria no teatro da vida e não sermos alguns que simplesmente estão no palco, ou seja, estão na plateia a assistir. Então precisamos que também amanhã nos assistam e que sejamos nós a conduzir o programa, o plano, tudo aquilo que faz com que as coisas aconteçam. Será que nessa formação também vamos falar do papel da postura, o tom de voz e a linguagem corporal na audiência? São importantes, são elementos a ter em conta porque o advogado deve ter uma postura, deve ter uma voz, deve ter um tom adequado, porque se tu tiveres um tom arrogante,
fator prepotente. Isso pode jogar contra si. Dali a necessidade do próprio profissional ter uma voz audível, e essa voz audível passa justamente, perdão, pela preparação da própria exposição, porque essa questão da fluidez das palavras, a cadência verbal, passa justamente pelo treinamento. Porque se tu não treinares, se tu não leres, não estudares, não tem como ter um discurso fluido. Aquelas questões em que nós constatamos um advogado tem uma boa postura, vestiu-se bem, tem um tom de voz adequado, mas está toda hora a tremer. Por quê? Aquela tremura, às vezes, é consequência da falta de preparação. Olha para o juiz, olha para o procurador, está com medo, está com timidez, está com vergonha, não consegue expor as suas ideias com clareza, precisão e consistência. Dali a necessidade, nesta formação, apresentarmos essas ideias adequadas de como é que o próprio advogado deve se posicionar e como é que será o seu tom de voz e como é que ele deve usar a voz. Não pode falar muito alto, nem muito baixo, e deverá falar sempre a mediana, porque é importante que a nossa voz não seja muito alta nem muito baixa. O sensato é sempre ter uma voz mediana que consiga, na verdade, aquele que quiser nos ouvir, vai ouvir, mas o mais importante é ter conteúdo para que a voz alcance aquele que nos escuta. Se eu tiver boa voz, tiver boa postura e não tiver conteúdo, vou falar o quê? Então haverá Sim. aquela situação em que você chega lá e diz, não, meritíssimo juiz, depois de ter ouvido tudo, nada mais nos resta senão pedir que a justiça seja feita. Não, o advogado não foi pago para ser conselheiro, para pedir que a justiça seja feita. Deve lutar até as últimas consequências. E isso passa-se pelo estudo, pelo treinamento. E isso, ninguém nasce com essas habilidades assim. Podemos ter algumas sementes, mas elas podem ser desenvolvidas todos os dias. E para desenvolver, você deve procurar isso no propósito. Como? No silêncio. E muitos de nós não temos tempo para visitar o nosso inconsciente, a nossa consciência, para saber o que é que eu faço de bom e de melhor. E se eu investir nisso, posso ter algum retorno, não só retorno financeiro, mas o retorno de reconhecimento para deixar o legado. Isso é fundamental. Infelizmente já estamos na reta final do nosso episódio, Dr. Daniel Bento. Viva! Gostaria só de reforçar a questão da formação, que o doutor reforçasse a questão da formação. E antes disso, eu gostaria de recordar que no dia 11 deste mês nós teremos o Fórum Nacional de Direito Empresarial 360 Graus. Esse fórum que vai abordar sobre, obviamente, o direito das empresas, tributação das empresas, direito da segurança social das empresas, direito do trabalho, conformidade laboral empresarial, e também nós iremos abordar sobre ética e compliance das empresas, responsabilidade penal das empresas e o papel da ANESA no ecossistema jurídico das empresas. Então, aproveitem e fazer a inscrição para participarem deste mesmo fórum. Esse fórum que conta com a participação de muitas entidades jurídicas conhecidas aqui em Angola, ligadas com o direito empresarial e aquelas áreas que, de certo modo, vêm apoiar também o direito empresarial. Dr. Daniel Bento, mais uma vez agradecer pela presença do Dr. Daniel Bento. E, antes de mais, eu gostaria que o Dr. Daniel Bento deixasse uma mensagem, não é? Aos profissionais de direito sobre a importância da comunicação e, posteriormente, reforçar a necessidade de participarem nessa mesma formação. Bom, 3 notas são importantes. A primeira nota é sobre o fórum, do qual também faço parte deste encontro jurídico anual, porque é mesmo anual e também nacional e até quase internacional. No dia 11 estaremos na Universidade Católica para a própria famosa cupipatura jurídico-empresarial, para avaliarmos a saúde das próprias empresas, e teremos todo o gosto e prazer de partilhar insights importantes ligados à própria comunicação empresarial, aquilo que são os temas que constam já do cardápio para este momento que nos aguarda para o dia 11 da Universidade Católica. Também relativamente à formação do dia 23 e 24 de abril
na Academia SV e também Seção Advogados. Já o dissemos que vai acontecer no dia 23 e 24 de abril, das 17 às 19 horas, em Viana, e com pacotes atrativos para aqueles que puderem fazer esta formação. É importante que os advogados, os juízes, os procuradores e todos os profissionais que usam a palavra como instrumento de trabalho desenvolvam essas habilidades comunicacionais, não só para ganharem as causas, mas também para se posicionarem, para ter um discurso fluente, um discurso coerente, um discurso consistente, um discurso adequado, objetivo, preciso, conciso, porque isso é importante. Não basta que nós tenhamos razão, é importante que nós saibamos como expor a razão que nós temos para que o destinatário da nossa mensagem se convença, se persuada das razões que nós temos. Então, quem participar desta formação poderá encontrar, nós vamos também apresentar insights, ou seja, casos práticos ligados àquilo que é a nossa atividade como advogados, de todos os processos a nível do foro, do laboral até ao penal, para então mostrarmos àqueles que participaram desta formação sobre os insights importantes de como é que um profissional do direito deve se posicionar. Quanto àquilo que é a relevância e importância, digo com mais covagar. Meus estudantes, meus colegas de profissão, aqueles que usam a palavra como instrumento de trabalho, abster-se da oratória é abraçar o manto da endosmose. Isso consta aqui desse livro. Ou seja, quem não quiser se posicionar no mercado porque acha que não precisa de falar, só precisa de escrever, as pessoas não leem só documentos, as pessoas também escutam. E é pela escuta que você poderá também persuadir as pessoas. Por isso, enveredemos pela comunicação assertiva, consistente, por uma comunicação jurídica coerente, clara, precisa e concisa, para melhor vendermos as nossas ideias, os nossos propósitos, o nosso pensamento e também termos, na verdade, que nos posicionarmos no mercado profissional e laboral. Quem investe na formação, investe em si. Quem investe em si e na comunicação abre-se para o mundo. E a diferença entre um profissional e um amador é justamente na paciência. Então, sejam pacientes, investindo cada vez mais em desenvolver habilidades comunicacionais, porque estamos no século das ideias. E essa ideia é a palavra. A palavra aqui diz João 1:1, no princípio era o verbo. É esse verbo que queremos que cada profissional conheça, viva, reviva, conviva e transmita. E se assim o fizermos, seremos profissionais excelentes. Ninguém vai brincar conosco. Da nossa parte é tudo e muito obrigado. É quem agradece, Dr. Daniel Bento, pelo privilégio de ter o Dr. Daniel Bento mais uma vez aqui no podcast da AFD Juris. Assim terminamos mais um episódio do vosso podcast do canal AFD Juris. Como sabem, a AFD Juris é uma editora, é uma livraria, é uma academia e é um podcast. Vemo-nos no próximo episódio. Até já. Num contexto empresarial cada vez mais exigente, onde a conformidade, a ética e a governação definem o sucesso, o direito assume-se como uma verdadeira estratégia de gestão. A AFD Juris Academia tem a honra de convidá-lo para o Fórum Nacional de Direito Empresarial 360 graus. Nesta edição, colocamos no centro da reflexão o seguinte: o direito como estratégia de governação das empresas. Temos encontro marcado na quarta-feira, 11 de março, das 8h30 às 14h30, no auditório da Universidade Católica de Angola, edifício Michael Kennedy, Largo das Escolas. O debate será desenvolvido em torno de áreas fundamentais como direito das empresas, tributação empresarial, segurança social, direito do trabalho e conformidade laboral, ética e compliance, responsabilidade penal das empresas e o papel da ANIESA no ecossistema jurídico empresarial. Faça parte desse diálogo essencial.
Garanta já a sua vaga e torne-se nosso parceiro através dos terminais 927 97 97 96 e 950 97 97 96. FD Iuris, descolonizando o conhecimento.